Você sabia que nós podemos ter algumas ideias distorcidas sobre o que são as emoções? Então vem comigo, me acompanha que eu vou te mostrar um pouquinho nesse vídeo quais são as 8 ideias que nós podemos ter em relação às emoções que não nos ajudam. Nós precisamos entender que nós aprendemos no decorrer da nossa vida formas de lidar e formas de enxergar as emoções. E conforme as pessoas ao nosso redor vão significando o que são as emoções pra gente, nós vamos criando o nosso olhar em relação às emoções. Só que muitas vezes nós podemos enxergar as emoções de uma forma que não ajuda muito a gente. E aí nós ficamos buscando alguns mecanismos para tentar lidar com elas, ou fugir delas, ou tentar não senti-las. Então fica aí e eu vou mostrar para vocês estas 8 formas que podem nos atrapalhar com as emoções. Primeira forma, um olhar simplista em relação à emoção. É quando eu acho que eu tenho apenas um sentimento sobre uma pessoa, ou sobre algo ou alguma coisa. Só que nós podemos ter mais de um sentimento e inclusive podemos ter sentimentos conflitantes em relação, por exemplo, a uma pessoa. Eu posso sim gostar de uma pessoa e não gostar dessa pessoa. O que vai determinar isso? Situação, contexto, as contingências que nós estamos naquele momento. E para algumas pessoas, essa questão de ter sentimentos conflitantes ou diferentes em relação a algo, para algumas pessoas pode ser muito conflituoso isso. Mas é bem importante aqui nós entendermos que sim, em uma determinada situação nós podemos sentir raiva, por exemplo, e tristeza em uma mesma situação. Então as emoções elas são complexas e sim, podemos sentir mais de uma emoção em determinado momento ou por alguém. Segunda distorção que nós podemos ter em relação às emoções é quando eu sinto culpa e vergonha por determinada emoção. Então eu sinto vergonha de sentir raiva, por exemplo, ou me sinto culpada por sentir tristeza. Nesse momento é muito importante a gente entender que sim, nós vamos ter diferentes sentimentos, só que é muito complicado nós termos vergonha desses sentimentos ou nos sentirmos culpados em relação a esses sentimentos. Então cuide com esse lado julgador que você tem aí dentro e busque acolher a sua emoção, acolhe ela, cuida da sua emoção, não fique tentando mandar ela embora, não fique julgando essa emoção, apenas acolha e sinta essa emoção. E continue, claro, comprometido com as ações que são importantes para você. Terceira distorção que pode nos atrapalhar na relação com as emoções é a racionalidade excessiva. Ou seja, para mim é mais importante ser razoável e prático do que ser sensível e atento às emoções que eu sinto. Eu acredito que eu não posso depender dos sentimentos, eu não posso olhar para esses sentimentos para tomar decisões e conduzir a minha vida. Ou seja, aqui é muito importante entendermos que o que diz que algo é importante para a gente é a emoção também. A emoção que vai nos dar aquela relação afetiva com uma atividade ou com algo que seja importante para nós. Então o que vocês escutam muito por aí? Será que eu escuto a razão ou será que eu escuto a emoção? E daí a emoção ela está ligada com o coração e a razão está ligada com o cérebro. E eu vou dizer para vocês que não escute nenhum nem outro, que escute os dois. O que a gente precisa usar? A sabedoria. A gente não precisa ficar só na mente racional ou só na mente emocional. Nós precisamos desenvolver uma terceira mente, que seria a mente sábia, que é aquela que vai ouvir o que a emoção tem para dizer e ouvir o que a razão tem para dizer. E a partir disso, nós tomamos a decisão através da nossa sabedoria. Quarta ideia que eu posso ter que não me ajuda na relação com as emoções é quando eu acho que eu não sinto como os outros.
É quando eu penso que só eu sinto dessa forma, as outras pessoas não sentem da mesma forma do que eu. É quando eu acho que eu sou muito mais sensível que os outros. Então eu acredito que eu estou isolado das outras pessoas, que eu sou muito diferente das outras pessoas. Nesse caso, é importante você entender que provavelmente as outras pessoas também sentem o que você sente, que você não está sozinho nisso, né? E que você pode sim compartilhar dos seus sentimentos e das suas emoções com outras pessoas. E esse foi mais um episódio do Pílulas de Terapia. Ó, fica atento que esse episódio ele tem uma segunda dose, que no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês mais 4 distorções que nós podemos ter em relação às emoções. Então, curte aí, assina o canal e deixa teu comentário.